Como estamos todos? Tudo bem? Quando eu fico nervoso, às vezes eu começo a achar que eu estou vindo puxar um papo aqui na frente. Aí eu percebo que está na hora de pregar e eu fico mais nervoso. Mas graça do Senhor. Ontem a nossa irmã Clara voltou para casa, teve alta, né? Graça de Deus, nós estivemos orando por ela, né? Situação de saúde. Muitas vezes nós temos irmãos que enfrentam essas dificuldades, mas glória a Deus que todas as vezes nós podemos juntos como igreja orarmos também. E muito bom ver que Deus também agracia com melhora, com restauração. E lá Daí a Clara já retornou para casa e ela tem aquela dificuldade, né? Ela não consegue ficar parada. Acho que para ela o hospital deve ser pior do que a doença, né? Porque né, doença, beleza, ela aguenta a dor. Mas não poder se mexer lá na cama, acho que para ela deve ser terrível, assim, né? Mas foi bom, né, que ela já retornou. Né? O Desk e a Vitória estão lá no encontro dos casais, então o Noanzinho estava lá, a Emily estava cuidando dele, a Clara já voltou lá junto. Aí eu fui lá dar um alô para eles ontem, a tia Rosa também esteve lá. E numa hora que a gente estava conversando, né, eu percebi que na casa da Clara tem muito pão duro. Sabe aquele lá que a gente usa para cozinhar? O pessoal que faz bastante bolo deve usar bastante para raspar o cremezinho, né? Que às vezes você está lá com a colher de pau e fica meio difícil tirar tudo. Você passa lá o pão duro, maravilha, né? Eu descobri que quando eu me mudei, eu planejei tudo, né? Eu gosto de cozinhar também, então eu falei, não, a cozinha aqui... Eu tinha uma colher de bambu que eu tinha comprado quando eu tinha 16 anos. Eu pensei assim, quando eu morar sozinho, eu quero usar essa aqui porque é exatamente do jeito que eu gosto. Então eu já tinha deixado preparado lá, ficou 5 anos pegando pó, lavei. E daí, hoje eu uso, muito bom, valeu a pena. A Clara parece que tem esse relacionamento com o pão duro, porque ela tem tipo uns 10. E eu fiquei, nossa, mas para que isso é? Ela falou, esse aqui é para doce, esse aqui é para salgado. Eu falei, mas como você usa pão duro com salgado? Fazer, sei lá, torta? Não, ela usa para cozinhar também, várias outras coisas. Os 8 outros eu não sei, eu ainda tenho que perguntar algum dia. Mas pelo menos ela não é pão duro com os pão duros dela. Não foi planejado, gente, desculpa, eu só não resisti. Piada sem graça para mim é muito... cheio de graça do Senhor. Mas eu fiquei pensando, por que chama pão duro? E daí eu fui para a internet, né? Porque hoje em dia é um pouco difícil a gente ir para a biblioteca procurar essas coisas. Parece que antigamente as pessoas faziam isso. Quando eu era criança já estava na era das enciclopédias, então a gente conseguia pesquisar em casa, né? Também não tinha internet. Mas hoje é fácil, né? A gente procura lá, coloca no Google. Hoje tem inteligência artificial também, algumas pessoas usam, né? Tá no WhatsApp. Fiquei incomodado porque eu ia tentar pesquisar os grupos. Eu vou lá tentar colocar, pesquisa, né, o nome de tal pessoa para eu encontrar onde está o contato. E ele lança no chat da inteligência artificial, daí ele fala assim, não, fala com o Meta aí. Não, eu quero falar com a pessoa. É horrível. Eu só estou desabafando, gente, não tem nada a ver. Mas eu estava pensando, de onde que vem será o pão duro? E eu não perguntei lá para o WhatsApp, né? Eu podia ter perguntado. Eu perguntei no Google... E tem esse ponto fraco, né? Fácil de a gente acessar a internet, mas às vezes a gente não sabe o que é. Da onde que vem as histórias assim, né? E aí eu fui lá lendo várias coisas assim. Enquanto eu li as pesquisas, eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que pão duro... quando eu era criança, as pessoas me chamavam bastante de pão duro, né? E na época eu não sabia o que significava. A gente entende primeiro, pão duro significa pessoa que não gasta dinheiro. Né? Eu liguei uma coisa com a outra, não tinha pensado nem na palavra pão, nem na palavra duro, ficou só... isso daí, essa expressão significa que não gasta dinheiro. E eu fui tentar relembrar, depois eu chego no negócio do pão duro lá que eu pesquisei. Eu fui tentar relembrar de onde que veio, né, isso daí da minha infância, né, de quando que as pessoas começavam a me chamar assim. Quando eu tinha lá cerca de 7 anos, 6 a 7 anos, a minha avó, ela me deu um conjunto de imã de geladeira. Eu não sei se eu já falei isso em alguma outra pregação, mas eu vou contar de novo. Eu tinha um conjunto de imãs de geladeira de frutas, né? Cada imã era uma fruta. Tinha uma banana, tinha uma melancia, tinha não sei lá o quê. E todos eles tinham a bolinha lá do imã atrás, né? E aí eu olhei para aqueles imãs e daí eu descobri que se você pegava uma moeda, ele grudava no imã. Falei, interessante isso. Aí eu descobri que no ralo da escola tinha muitas moedas. Falei, interessante isso. Porque o pessoal derrubava, né?
E daí eu descobri que na minha casa tinha barbante e tinha vários hashis, assim, né? Uns varetinhas de madeira. Falei, muito interessante isso. Aí eu juntei tudo, fiz uma vara de pescar para pegar a moeda. Mas eu sou muito nojinho, assim, eu não curto esse negócio de, tipo, ralo e tal, né? Aí eu pensei, bom, tem vários amiguinhos que também querem aquelas moedas do ralo. Muito, muito interessante isso. Então eu vendia para eles, eles tinham o dinheirinho que eles iam usar na cantina. Aí eu falava assim, você podia comprar de mim essa vara e daí você recupera o seu dinheiro pegando as moedinhas do ralo. Eles falavam assim, genial, porque eles gastavam R$ 1 comprando a vara de pescar com imã e eles ganhavam R$ 2 pegando as moedinhas. Para eles valia muito a pena. Para mim também, porque eu ficava com a moedinha limpa. Mas aí eu não ia na cantina, porque eu queria preservar todos os centavos. Eu não gastava um centavo daquilo. E eu comecei a arrumar aquele dinheiro lá. Não foi muita coisa, mas fui juntando. E daí, um pouco mais velho, já tinha lá pelos meus 10 anos, minha mãe ensinou a plastificar coisas assim, né? E a gente tinha alguns joguinhos de carta, assim, né? E ela falou assim, plastifica, porque daí preserva mais, né? Daí não estraga. E daí, porque, né, é caro as coisas, né? Então, o plastiquinho era mais barato do que a carta, a gente falou, vamos plastificar aqui, né? Aí a gente plastificou lá o joguinho, e daí eu fui jogar na escola com os amigos. E o deles não tinha plástico. Eu falei, interessante isso. Aí eu peguei e falei assim, se você quiser eu plastifico o seu e você me paga. E daí eles me davam dinheiro. E eu não gastava um centavo daquilo. Eu juntava tudo. Eu falei, nossa, que importante. E aí quando eu estava mais velho, eu já tinha lá pelos 12 anos, eu descobri que do lado da minha casa tinha um lugar que comprava sucata. Né? Você tinha, tipo, papel, alumínio, assim, eles compravam. Aí eu vi que no chão sempre tem muito lixo, sucata. Eu falei, muito interessante isso, né? Eu comecei a juntar latinha de alumínio, papel das coisas, na igreja, na escola, assim, e eu vendia também, e eu não gastava um centavo daquilo. Eu acho que talvez por causa dessas coisas, as pessoas começaram a me chamar de pão duro. Porque eu tentava juntar todos aqueles centavos e não gastava de maneira nenhuma, né? Depois daquilo, tem algumas outras histórias, não vou contar, senão vai ficar meio comprido, mas eu continuei fazendo isso por alguns anos, até a minha adolescência, né? E daí, quando eu fui ver, né, uma das histórias que a internet diz, a gente nunca sabe se exatamente é isso ou não, mas uma das histórias que diz, não sei se é essa a origem real da expressão, mas me soou uma boa ilustração, então vou contar aqui. Parece que tinha uma peça de teatro que fizeram algum dia sobre um personagem que era morador de rua. E esse personagem, ele sempre pedia ajuda para as pessoas, e como a gente vê no nosso dia a dia, tem pessoas que passam necessidade, e a gente, né, quer com generosidade do coração também expressar esse carinho, esse amor. Talvez não vai solucionar todas as coisas do mundo, mas a gente pode ajudar com alguma coisa. E é muito bom a gente fazer isso, né? E nessa peça tinha essa situação. A pessoa passava necessidade, outras pessoas vinham ajudar e ofereciam alguma ajuda. E diz que uma das falas da peça era: você pode ajudar com qualquer coisa, até um pedaço de pão duro. E daí veio essa ideia. Mas eu fiquei pensando, nossa, mas uma pessoa passando necessidade não é sobre ser, né? Eu já ia falar outra expressão, falar ser mão de vaca, não explica nada, né? Ser uma pessoa meio sedenta, gananciosa, que nem a expressão é. Por que uma pessoa que está passando necessidade é vinculada com uma pessoa gananciosa, né? Da onde que veio? E eu continuei lendo a história. E parece que, na verdade, essa pessoa que pedia desesperadamente um pedaço de pão duro, estou passando fome, estou aqui na rua, na verdade era uma pessoa muito rica. Essa pessoa tinha muitos pertences e muitas riquezas, e só descobriram depois que a pessoa morreu, sem gastar um centavo daquilo lá. A pessoa, então, foi chamada de pão duro nesse momento, né? Acho que a peça era para simbolizar essa questão. Que, né, a pessoa estava pedindo coisa que não precisava, que outros poderia até oferecer para os outros, mas o outro que ela não gastava do que ela estava recebendo e ficava segurando aquelas coisas sem gastar nada. E eu pensando na minha infância, se eu fosse ser que nem uma pessoa dessas, que razão teria para juntar centavos que estavam no ralo, para juntar o dinheirinho vendendo os plásticos e outras coisas, as latinhas? Não faria sentido nenhum juntar um pedaço de papel ou as moedas se não for usar. O dinheiro por si só não tem valor se ele não for utilizado. Como ferramenta é útil, nunca deve ser adorado. Mas para uma pessoa que é pão dura, talvez não tenha utilidade nenhuma. Quando o que você tenta pegar para si não tem valor, não traz saciedade. Como a gente falou agora mais cedo também, quando Jesus estava pregando e juntou-se uma multidão, eles sentiram fome. E quando ele deu alimento, eles sentiram saciedade.
Depois ele ensinou sobre a ceia. E hoje a gente vai falar, na nossa série, o que Jesus faria diante de pão duros. Ao público que se dizia sedento, queria o pão do Senhor, eles acharam, quando ouviram a sua palavra, uma palavra dura. E Jesus não deu mais pão depois disso, ele deu espírito e ele deu vida. É isso que nós vamos meditar lá no João capítulo 6, a partir do versículo 60. Vamos ler uma vez inteiro, até o final do capítulo, 60 até o 71. Eu vou ler na NVI aqui. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Ao ouvir esse texto que a gente leu na ceia. Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhes disse: isso é motivo de tropeço para vocês? O que acontecerá se virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito é vida, dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quais deles iriam traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender da sua palavra, das suas escrituras. Senhor Santo Deus, nós lemos a sua palavra que há muito tempo seus discípulos ouviram e entenderam que era dura. E se dura for também aos nossos corações, nos ajuda. Amacia nossos ouvidos, amacia o nosso coração, para que nós possamos entender da Tua palavra, para que nós não nos endureçamos e para que nós possamos receber verdadeiramente do que é do Senhor. E nos ajuda, nos dá discernimento para entender e para meditar na Tua palavra conforme o Teu propósito. Se conosco nesse momento, nós somos gratos e nós oramos pedindo ao Senhor do Seu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma dura palavra. Foi isso que os discípulos responderam quando eles ouviram Jesus falando que ele não iria comprovar o seu ensino lhes dando maná no deserto. Porque eles disseram: como você pode provar para a gente que essas palavras vão acontecer, que o que você está ensinando é real? Moisés fez isso dando maná para o povo no deserto. Moisés não deu maná para o povo no deserto, na verdade, Deus foi aquele quem tinha dado. Mas Moisés estava lá representando nesse momento. Jesus, por outro lado, era Deus e estava representando também. Então, valia essa pergunta. Se Moisés deu maná para eles, que deu saciedade no meio do deserto, onde não tinha nada, onde eles não tinham plantações, onde não se tem muita vida, eles puderam manter a sua vida comendo daquele maná, e comendo do que Deus dava de dádivas também. Não apenas maná, Deus também dava água. O que Jesus podia fazer? E ele respondeu que ele poderia dar não apenas do maná, mas um pão. Aquele pão que desceu do céu era ele mesmo. Que da sua carne eles poderiam comer e do seu sangue eles poderiam beber. E o povo que tinha acabado de comer pão que o Senhor multiplicou, ficou um pouco confuso talvez. Jesus podia de 5 pães e 2 peixes tirar infinito quanto ele quisesse. Afinal, todos aqueles comeram, se sentiram satisfeitos e ainda tinha sobrado. Como podia, depois disso, ele dizer: não tem mais pão, agora vocês vão ter que mordiscar meu braço, minha perna, e do que sangrar vocês tomam para saciar a sua sede? Pode parecer esquisito para a gente, que a gente está acostumado com analogias, com metáforas. Eles se sentiram horrorizados, porque eles entenderam que Jesus está falando literalmente. Come aqui da minha carne e bebe aqui do meu sangue. Palavra dura, Jesus. Quem que conseguiria fazer isso? Canibalismo é um negócio tão esquisito. Eu acho que eu
não é para mim, não. Eu gostava do que você estava ensinando até agora, eu gostava do pão que você me deu para comer, mas isso aqui já é demais para mim. Um pouco antes, no versículo 52, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Como pode? O mestre que eu segui até agora, ele me alimentou quando eu tinha fome, ele me ensinou quando eu não sabia as escrituras de Deus. Eu esperava que ele pudesse ser um rei melhor do que o rei que governa sobre nós hoje. Ele me fala para comer, me fala para ser canibal, contra a lei do Senhor. Ele pode até saciar a nossa fome com um pão mais macio do que qualquer coisa que eu já vi antes, mas as palavras dele são duras demais para passar na minha garganta que já está ressecada e precisa. Eu ainda me sinto com fome, eu ainda me sinto que preciso de saciedade que nunca satisfaz. Mas como pode uma carne de uma pessoa satisfazer o que eu tenho de necessidade? Certamente já houveram vezes na nossa caminhada também, mesmo a gente entendendo a metáfora que Jesus falou, que a gente sentiu que a palavra de Deus também às vezes é meio dura. A gente já se sentiu confrontado pela palavra, que a gente diz que é palavra da verdade, mas às vezes diz: abre mão disso, mas eu tenho tanto apego por isso. Quando eu era criança, eu tinha bastante apego por recursos, por mais que eu achava que não tinha. As pessoas diziam que eu era pão duro, eu falava assim: não, claro que não, eu sou econômico. Desculpas podem ser uma coisa, mas fechar o coração é muito pior. A palavra de Deus nem sempre é confortável a primeiro momento. Às vezes a gente acha que alguma coisa é certo, mas a gente vê na palavra: vixe, era errado. Às vezes a gente acha que alguma coisa é errada e a gente vê na palavra e vixe, era certo. Eu não sei nada, mas às vezes a gente prefere o que a gente acha, né? Não pode ficar falando mal dos irmãos, mas eu tenho algumas reclamaçõezinhas aqui. É pelo bem das coisas, né? Para melhorar. Eu só estou confessando pecados, né? Além de ganancioso, eu também murmurava muito quando eu era mais novo. Ainda vem no coração, mas pela graça de Deus, ele corta lá na garganta e traz fogo ali e sai pedido por misericórdia. Mas não é confortável a gente ser confrontado, especialmente quando a gente está do lado que precisa abrir mão. Os padrões da Bíblia parecem difíceis de cumprir. Se a gente lesse todos os mandamentos e todas as orientações, pareceria que é impossível cumprir todas as coisas que a palavra prescreve. Não pode nem mentir, mas às vezes eu não consigo nem saber quando eu estou mentindo, eu percebo só depois que sai. Ou outras coisas, mal falar, mal pensar, as tentações da carne. Para aqueles que não têm só loucura, a gente tem tantas coisas que a gente deseja, que a gente acha, que a gente entende, e abre mão de tudo isso, parece que está abrindo mão da gente mesmo. Mas para nós que cremos, não é loucura, é poder de Deus para a salvação. Então algo que parece contrariar tanto o nosso coração não deve ser tão esquisito. Parece uma palavra dura. Mas talvez não seja. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo fala à igreja: por isso, eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Jesus, ele foi nesse momento contrariar o que aqueles que o seguiam pensavam. Eles achavam que só precisavam, eles entendiam que a sua maior necessidade era o alimento. Afinal, eles estavam sem alimento, e sem alimento eles não comeriam, se não comessem eles não viveriam. E Jesus disse que sem alimento ele lhes daria vida. Não faz sentido. Como eu posso abrir mão da comida que você me ofereceu agora há pouco, e que eu senti o gosto, e depois de sentir fica difícil abandonar? Como eu posso abrir mão do que é tão bom para ouvir uma palavra tão estranha? Mas pelo Espírito de Deus, a gente entende que não é mais sobre satisfazer a nossa carne, satisfazer a minha opinião, satisfazer o meu desejo pelo pecado, satisfazer o que eu acho que é certo, o que é errado, o que eu tenho apego, o que eu preciso abandonar, alguma direção de vida, talvez até algum sonho que eu achava que era a direção que eu tinha para mim. Como pode?
que Deus tem falado ao seu coração nesses tempos? Quais têm sido as direções que Deus tem te dado? Muitas vezes vai ser difícil. Muitas vezes vão parecer que tem decisões duras a se tomar. E parece que a vida no Evangelho é ouvir muitas palavras duras do Senhor. Ao ouvir essa queixa dos discípulos, Jesus disse que traria vida, mas que alguns também trairiam ele. Essa vida era de graça, pela graça nós somos salvos, mas é mediante a fé. Se eles não crescem, eles perderiam dessa vida. E essa palavra dura certamente era difícil. No versículo 65 continua: Ele acrescentou: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês não querem também ir? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Duras pareciam as palavras de Jesus. Da perspectiva dos discípulos ouvindo, duras palavras. Quem pode suportar? E da perspectiva de Jesus, que duro coração. Como eles poderiam entender da palavra de Deus? Ninguém podia vir ao Senhor se não fosse dado pelo Pai. É só Deus que pode mudar nossos corações. Abrir mão de alguma coisa que às vezes era sonho. Se cada centavo eu tentava juntar quando eu era mais novo, quando eu pensei na profissão que eu queria, eu falei: nossa, eu vou ser engenheiro, né? Não era que nem o Theo, porque o Theo estava de fralda ainda. Mas mentira, ele já era adolescente também. Porque ele é velho. Brincadeira. O Theo é o meu Maurício, né? O Joel, ele tira sarro da idade do Maurício, eles têm a mesma idade, eu tiro sarro da idade do Theo, apesar de que ele seja verdadeiramente mais novo, né? Mas eu queria ser engenheiro, porque eu achava que engenheiro ganhava dinheiro. Não tinha percebido que não tinha vocação para isso. Mas eu queria muito. E quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu fiz as contas, porque como meu pai é pastor, eu sabia. Não dá dinheiro. E eu ficava: talvez não, Deus, né? Você não quer mudar de ideia? A sua palavra é meio dura, eu acho que então talvez você está errado e eu estou certo. E eu prestei vestibular. E eu não passei. Mas eu sou insistente, né? Que nem eu juntei cada latinha para conseguir, né, juntar o dinheirinho lá, porque tinha que juntar um sacão enorme para conseguir uns R$3, né? E aí eu tentei de novo, falei: não, eu vou conseguir. Eu tenho uma das maiores notas aqui da escola, né? Eu tinha lá a reputação de ser muito estudioso, tentei mais uma vez e eu não passei. Eu falei: nossa, como é possível, né? Esse negócio aqui não faz sentido. Aí eu apelei, né? Porque tinha o negócio lá do Enem, inclusive está sendo hoje, né? O pessoal se lembrar, orar pelo nosso irmão Simon, que está fazendo o Enem, outras pessoas também, né? Mas eu fui tentar fazer o Enem, porque o Enem você não está prestando só para um lugar, né? Você tenta qualquer lugar que for, se eu passasse em qualquer coisa, eu ia. E aí eu passei engenharia lá na Federal do ABC, onde o Marcel estuda. Marcel. E aí... Ele não faz engenharia, tá? Aí eu passei lá. E eu pensei: nossa, então agora vai, né? Eu consegui contornar o negócio. Não passei no lugar que eu queria, mas é engenharia, então serve. E daí eu comecei a ir, mas cada dia que eu passava lá era angustiante. Eu achei que se eu mudasse a opinião de Deus, eu podia satisfazer o desejo que eu tinha no coração, mas não satisfazia. Parecia que era o meu sonho, mas tinha que abrir mão. Parecia difícil, mas assim que eu saí de lá para começar a fazer o seminário, estudar a palavra do Senhor, nossa, tudo mudou na minha vida. Pedro entendeu isso um pouco mais rápido, né? Pedro parecia que às vezes ele fazia tudo meio que no intuitivo. Ele não tinha entendido, porque ele era um dos discípulos e provavelmente ele também achou que Jesus estava falando para comer da sua carne. E ele falou: bom, os outros deixaram, né, e te seguiram, mas a gente não tem o que fazer. Só você tem as palavras de vida, só você é o caminho que a gente tem para seguir. A palavra é dura, mas
mas vamos lá, né? A gente está aqui para enfrentar qualquer coisa com você. E isso veio de Deus. Não tinha como saber, até porque Jesus não estava falando da sua carne, então não era nesse sentido. Não teriam que comer da carne de Jesus, mas teriam que colocar a sua própria carne em risco, né? Pedro respondeu que Jesus tinha as palavras de vida eterna, e isso é a nossa direção. Para minha ganância, Deus também trouxe direção. Depois eu entendi o que era investimento para o reino. E com esse dinheirinho, né, de todas essas histórias, né, ao longo de não sei quantos anos, eu juntei todo esse recurso e acabei comprando um violão que eu uso até hoje, 16 anos depois, para a glória do Senhor, no ministério, quando a gente tem o nosso tempo no louvor. Às vezes eu trago o meu violão também. Graças a Deus a gente também tem outras pessoas que também têm esses recursos para ter instrumentos. Eu entendi mais tarde que se eu fosse apenas ganancioso, eu não serviria para nada. Mas utilizar os recursos para o reino de Deus é edificação. Pedro entendeu que a palavra dura que ele tinha ouvido, se ele aceitasse, mesmo sem compreender como funcionavam as coisas, ele encontraria com o caminho da verdade. Você tem entendido das palavras duras, da contrariedade que você sente do Senhor? Que às vezes o instinto natural não seja a forma mais fácil, que às vezes a fome que você sente, não do seu estômago, mas do seu coração, não esteja te indicando a melhor forma de sobreviver? João fala um pouco antes, no capítulo 3, porque Deus amou o mundo dessa maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito conhecido. Ele fala isso quando ele conversa com Nicodemos, que também não tinha entendido. Jesus falou que ele precisava nascer de novo e Nicodemos pensou, eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. Mas ele falou que precisaria nascer de uma forma diferente, agora pelo Espírito Santo de Deus, com uma nova ótica, com uma nova forma de pensar, para ter não vida biológica apenas, mas vida eterna no Senhor. Ele disse lá no capítulo 14 de João, 14:5, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. Lá, isso daqui aconteceu depois, né? Jesus falou isso depois desse tempo com os discípulos, mas Pedro já tinha entendido pela caminhada que ele tinha com Jesus. Não era sobre as palavras de Jesus serem duras, era sobre o coração dele ser duro demais. Era sobre a saciedade que eles buscavam ser sobre o corpo e não ser sobre as palavras de Deus, que alimentavam também sua alma. Lá no capítulo 19 de Mateus, versículo 8, Jesus fala aos fariseus que estão questionando: Moisés permitiu que vocês se divorciassem por causa das suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Existe um ideal de Deus. Não é pelas leis que eles conheciam, que eles estavam mencionando as leis de Moisés, e Jesus disse que antes de Moisés tinha Deus. A lei que eles achavam tão difícil de seguir, e que hoje mesmo, se a gente for tentar seguir todas as coisas que tem na Bíblia, e todas as coisas que eles tinham de tradição, ainda seria impossível. Eu não poderia nem cortar a barba se eu fosse seguir a tradição que os judeus tinham. Mas não era sobre a lei orientava para apontar para a palavra de Deus. Diante do coração duro da humanidade, nós nos encontramos com essa dificuldade. Não é uma decisão difícil entre duas grandes partes inegociáveis, mas uma delas só é inegociável quando o nosso coração se faz duro. O pão duro lá na cozinha, ele tenta raspar até a última parte para garantir que vai aproveitar da melhor forma toda a massa, seja do bolo ou de outras coisas que você for fazer. Mas nem sempre raspar tudo até o final é o melhor. Eu percebi isso porque eu asso cookies, eu gosto de assar cookies. Eu não gosto de fazer doce, mas eu gosto porque quando as pessoas comem, eu acho legal, né? As pessoas curtem, né? Então eu treinei bastante, né? Eu sou bem ruim em fazer doces. Então eu passei 18 anos treinando, 18 anos, alguns nem viveram isso, né? Mas eu passei 18 anos treinando para fazer os melhores cookies. Eu percebi que toda vez
que eu pego a manteiga, eu derreto a manteiga no calor, né? E eu raspo ela para sair toda a última gotinha de manteiga que tem e colocar na massa, ele fica meio rançoso, gorduroso demais. E eu percebi que toda receita, as pessoas não fazem isso. Então, eles calcularam para aquele restinho de manteiga não fazer parte do balanço certinho. E a minha receita eu também tinha calculado dessa maneira quando eu fiz. O tanto certo de manteiga não era as 200 gramas que eu coloco, mas era o que sobra, né, o que eu consigo tirar da vasilha lá e não raspar, porque se eu raspar, ele fica demais. Nem sempre o que parece ser mais lógico, o mais utilizado, o que o pão duro diria para fazer é a melhor forma. Afinal, se fosse para comer pão duro, não seria a melhor opção também, né? O que Jesus fez diante da dureza do coração daqueles que estavam à sua frente, ouviam da sua palavra? Ele não apresentou uma palavra dura, como eles entenderam. Ele apresentou a palavra de vida. Não era uma palavra difícil de processar, mas o coração deles que dificultava. Jesus escolheu os 12. E os 12 tinham sido escolhidos para fazer coisas que traziam bênção, que edificavam. Mas um deles, ele disse que iria trair. Diante da mensagem de Jesus, nós temos duas opções, assim como os discípulos tiveram. A gente pode abrir mão do nosso coração, da nossa maciez, do que é confortável e traz saciedade. E como Pedro, confiar mesmo sem saber exatamente quais são os planos de Deus. Ou como Judas, talvez, que não conseguiu processar aquela palavra e tentou causar de alguma forma algo diferente e acabou traindo o Senhor. Jesus aqui colocou duas direções, não para aqueles que não criam, mas para os seus discípulos. Não é possível a gente escolher seguir a Jesus sem a gente não escutar da sua palavra. Pedro e os outros discípulos tinham acesso direto. Jesus estava lá com eles, eles podiam conviver. Mais tarde, Jesus subiu aos céus e deixou do seu espírito. Agora, eles tinham que representar a igreja e liderar os outros irmãos. Mais tarde, quando teve o Pentecostes e o Espírito Santo de Deus veio como ele tinha prometido, alguém tinha que falar alguma coisa e foi Pedro. Agora, Pedro não falava mais apenas da boca para fora. Ele pegou a palavra de Deus. Entendeu que pela profecia Deus tinha cumprido lá a profecia de Joel e pregou aos seus irmãos. A gente não fala mais da boca para fora. Nós precisamos da palavra do Senhor. Será que nós temos nos dedicado a aprender dessa palavra? Não é apenas abrir o coração, mas abrir os nossos esforços também. Sentar em rodinhas esperando Jesus distribuir os pães é maravilhoso. E a gente tem esse tempo também. Hoje a gente vai ter o almoço aqui com nossos irmãos, tempo de comunhão, dádiva do Senhor. Mas não significa que depois de receber desse pão, a gente não tenha que levantar, aprender da sua palavra, praticá-la e proclamá-la. Esse é o nosso desafio, não apenas nessa manhã, mas a cada dia. Que a palavra do Senhor possa continuar vindo em nossas direções e que nós possamos escolher não o pão macio que nós esperávamos e não o nosso duro coração, mas a palavra do Senhor, que não é dura, mas é espírito e vida. Vamos orar nesse momento, então? Que o Senhor possa sondar o seu coração, que você possa colocar diante do Senhor o que você tem vivido. Para nós que cremos na palavra do Evangelho, vamos tentar entender o que o Senhor tem para nós nos nossos dias. Talvez para cada um vai ser alguma direção específica. Para todos nós, como igreja, certamente temos grandes desafios. Pregar a palavra, testemunhar do Evangelho. Fazemos diferença, sermos sal e luz nesse mundo. Sermos edificantes na igreja, falarmos com palavras de bênção e não com palavras de morte, de dor. Temos em nosso coração não o nosso amor corrompido, mas o amor do Senhor. Temos muitos desafios. E que diante deles nós possamos nos apegar na palavra do Senhor. Se tem alguém que não crê no Evangelho ainda e tem escutado essa palavra,
Se você vê todas as incoerências nesse mundo, a resposta é a mesma que Pedro teve: Jesus Cristo. Senhor Santo Deus, nós ouvimos e lemos da Tua Palavra. A Tua Palavra que confronta os nossos corações, e deve confrontar porque o nosso coração é pecaminoso. A palavra que muitas vezes a gente não entende, e a nossa sede por compreender todas as coisas nos faz pensar que a gente não conseguiria cumprir se a gente não entender cada detalhe. Mas nos ajuda a primeiro crer na Tua Palavra, a primeiro abrir nossos corações para as Tuas Escrituras, para a Tua revelação, para a Tua verdade, e que nós possamos agir conforme o Teu querer, que nós possamos agir conforme a Tua sabedoria e não o nosso discernimento, que nós possamos ter nossos corações transformados com generosidade, com amor, com proclamação do Evangelho, com servir, com estar dispostos diante do Senhor para viver a vida que o Senhor tem para nós. Estudar da Tua Palavra, meditar nas Tuas Escrituras, ensinar também aqueles que precisam ouvir e que desejam conhecer da Sua Palavra. Que o Senhor possa nos tocar nesse momento. E quando durezas vierem diante de nós nesse mundo, porque certamente nós enfrentaremos, nós possamos lembrar dessas palavras que nós temos abraçado, as Suas palavras de vida, que são vida eterna para nós. Por favor, se conosco diante de tantos desafios que esse mundo nos traz, e nos dá convicção cada vez maior de que apenas é no Senhor que nós encontramos essa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? Existe um rio, Senhor, que foi do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
Amém. Vamos juntos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o único que é saciedade para os nossos dias, para a nossa alma, comunhão do seu Santo Espírito e amor do nosso Pai, sejam com cada um de nós, a Igreja de Cristo, hoje, para sempre. Amém. Amém. Amém, igreja. Muito bom, muito